olha o que disse o João Martins, né? Olha as justificativas para a derrota do Palmeiras. Será possível? O Palmeiras nunca perde para ninguém merecidamente, né? Vamos ver o que ele falou, bora. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. E é assim que temos que estar. No segundo tempo a equipa tentou, se nós tivéssemos uma varinha mágica, porque no primeiro tempo não houve, tal como disse, sinais que a equipa ia quebrar tanto. Se tivéssemos uma varinha mágica tínhamos feito as substituições ao intervalo, 2 ou 3 para pôr mais energia, que foi isso que faltou. E se repararmos as primeiras 4 ou 5 bolas do segundo tempo, foi mesmo por falta de lucidez, e a parte física influenciou muito. Mas é o que é, o futebol brasileiro é assim, já estamos aqui há 5 anos e meio. O que temos que fazer é continuar a trabalhar e ganhar domingo. Olha, é um absurdo em tantas camadas essa fala, até a última fala, de novo, né? O futebol brasileiro é assim, né? Só faltou ele dizer, desculpa a palavra, gente, é essa merda, né? Só faltou ele falar isso aí. Né? Agora, eles nunca falam isso quando ganham jogo, né? Ganham um monte de jogo. Ele queria a varinha mágica, ele queria ter uma varinha mágica, né? É o varzinho mágico que ele quer, né? Varinha, varinha, né? Mágica. Se ele falasse da parte física, realmente, o Palmeiras jogou uma final pesada, 2 jogos, quarto e domingo. Era a única justificativa possível que ele poderia citar aí, ok. Cara, ele foi ridículo em vários aspectos. E pode reclamar do gramado, tá? Mas reclama numa terça-feira na coletiva depois do treino. Ó, os gramados do futebol brasileiro precisam melhorar. Precisa perder um jogo em São Januário, com o Vasco jogando muito bem, pra falar isso depois. O negócio é pra não dar mérito ao adversário, né, Garoni? Não é o primeiro que faz isso, mas é uma vergonha isso aí. Isso é uma entrevista vergonhosa do auxiliar do Abel Ferreira, Garoni. Tá ruim, hein? Infelizmente, estamos com a internet. Ou talvez o Garoni tivesse que fazer isso no celular, na mão, fora de casa, ali, não sei. Tá usando ali talvez o sinal deles em casa não esteja bom. O Garoni tá em Petrópolis, tá na Serra. Vê se ele procura uma outra solução, fazendo com o celular na mão, pra gente ter pelo menos ele falando. Tá plantando batata. Plantando batata. Infelizmente não conseguimos ouvir o Garoni. Bandeira Ilan, a gente brinca com isso. O Mauro César foi muito bem na declaração, no comentário dele. Vocês sabem que eu assisto todo mundo. E, cara, o Mauro foi muito bem. Ele falou o seguinte, não cabe nem brincadeira. O cara foi muito mal. E aí o pessoal lá acho que foi no UOL, rebatendo o Mauro e tal, como se o Mauro fosse clubista. Não é ser clubista, ou defendendo o Rio de Janeiro, não é isso. O cara praticamente detonou o futebol brasileiro. Ele, em vários aspectos, ele falou mal de tudo. Reclamou do gramado, usou o gramado como uma desculpa para uma derrota que, o Vasco virou o jogo, diminuiu um trabalho já novo, né, curto, do Renato Gaúcho, que já mudou muito ali. Igual o Leonardo Jardim também mexeu um pouco com os brios desses jogadores do Flamengo e tal, e eu falei isso ontem aqui, essa chegada, lembra que eu falei isso ontem? A chegada do treinador mudava muita coisa, e, mudou, o Renato conseguiu, mérito dele, mérito do Leonardo Jardim, que mudaram rapidamente, né, o time de um time que vinha perdendo, que vinha tendo resultados ruins, para um time que tá com tesão, como o Renato falou, né? O Renato, inclusive, respondeu, vamos ver o que o Renato respondeu? Para a gente poder comentar um pouquinho mais em cima disso. Pode ser? Agora? Vamos lá. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. Não dá para entrar nessa polêmica, né? Não dá. O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética. Entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Pelo menos na minha opinião, com todo o respeito a eles, eu acho que
eu tenho que valorizar, sim, o que o meu grupo fez hoje, entendeu? O que a torcida deu um show, entendeu bem o recado quando eu cheguei aqui, eu agradeço o torcedor, que não adianta vaiar, porque o objetivo do nosso torcedor é o mesmo objetivo do nosso time dentro do campo. Se vaiar vai ser pior. Alguns jogadores sentem a vaia e de repente não conseguem jogar aquilo que eles sabem. E o torcedor esteve presente com eles o tempo todo. Você vê que a entrega foi muito grande. E como eu falei, eu vou repetir. Hoje o Vasco virou uma partida aqui dentro de São Januário, mas não foi contra qualquer adversário, não. Foi contra um adversário, sem dúvida alguma, que vai brigar pelo título. Caiu o Garoni de novo, é isso? Pô, gente. Bom, mas eu quero comentar sobre isso, que eu não tinha visto a fala do Renato. Pra ele gravar, cara. Eu só tinha ele gravar e mandar, cara. Eu só tinha visto o João Martins, não tinha visto o Renato. E quero aqui elogiar de forma maiúscula a fala do Renato. Tá? O Renato, que é um cara que muitas vezes é infeliz em entrevistas coletivas, exagera, passa do ponto, né? Trata mal muitas vezes jornalistas de uma forma injustificada, mas nessa aí foi perfeito. Respondeu o cara com respeito, né? Ele podia até deitar no cara. Poderia. Tava no direito dele, depois de ouvir essas bobagens que falou o João Martins, depois de ganhar o jogo do Palmeiras de virada, podia deitar, podia esculachar o cara, podia gastar ele, inclusive. Mas o Renato foi muito respeitoso, muito preciso nas palavras, e assim, deu uma aula pro cara, né? E falou: olha, é isso, ganhamos na bola, tem o maior respeito pelo Palmeiras, pelo plantel do. Não tudo tem que o cara não desculpa, teve, né? Tudo que o João Martins não teve pelo Vasco, pelo adversário, pelo treinador adversário, pela torcida adversária, o Renato manteve, né, como respeito absoluto e amplo ao adversário, mesmo tendo ganho e mesmo depois dessas bobagens multiplicadas que disse o João Martins. Você não achou, Papa? Achei que ele foi muito bem aí, o Renato. Não, ele foi muito bem, e ele ainda fala o seguinte, achei que ele educadamente falou a realidade. Pô, não tem que ficar encontrando desculpa, né? É desvalorizar o que esse grupo fez, é desvalorizar o que a torcida fez. Ele na mesma hora, ele acabou com o cara também, né? Ele de forma educada, ele acabou com ele. Falou tudo que a gente está falando aqui. E isso é fator comum com Abel e companhia, é fator comum com Leila Pereira, com o Palmeiras. O Palmeiras não sabe perder. O Palmeiras, a Leila, o Abel e companhia, eles dizem, né? Em entrevistas, acho que o Bandeira sabe, acompanha, você também, eles sempre dizem que a gente não reclama de arbitragem. Já viu de falarem isso? A gente não reclama de arbitragem. Ontem ele reclamou de tudo, menos de arbitragem, né? O cara reclamou de tudo menos de arbitragem. A Leila se comporta bem melhor que a dessa vez não, mas eu tô falando o seguinte, eles dizem que eles não reclamam de arbitragem. Aí eles falam, a Leila fala, quando a gente reclama na esfera correta. Ou seja, ela vai lá na CBF, conversar e tudo mais. Ok. Aí, o que acontece? Ela vai para uma coletiva, ela vai para uma entrevista, ou o Abel vai para uma coletiva, ele fala, não, eu não vou reclamar. Eu não gosto de reclamar, eu não vou reclamar. Mas eles reclamam, e desde que começou aquela gritaria, não marcaram nenhum pênalti mais pra gente. Ele tá reclamando. Quando ele fala do sistema, que ele tá reclamando que estão fazendo contra eles, ele tá reclamando. Como fez com o Botafogo em 24, depois só deram pênalti pro Palmeiras. O Palmeiras ganha aquele título. O Textor, eu acredito no Textor, naquela situação em si ali, eu acredito no Textor, ô Bandeira, que ele tinha todo um dossiê lá com relação ao Palmeiras, e eu acredito realmente naquilo, tá? E depois a situação que ele fala dessa gritaria e tal, que não marcaram mais pênalti pro Palmeiras, começaram a marcar já de novo. Depois que o Abel falou aquilo que não marcavam pênalti mais pro Palmeiras, já marcaram alguns. Inclusive no Sub-20 da Libertadores, lá que o jogador nem encostou no outro. É inacreditável. Então o Palmeiras, queira ou não, meu amigo, tem essa sina positiva, né, vamos dizer assim, de ter pênalti marcado a favor deles de forma absurda, né? E fora essas questões todas que não sabem perder jogo, desvalorizando a vitória do Vasco ontem, do Renato Gaúcho, que já, como eu falei, chegou e mexeu, deu uma chacoalhada no elenco. Ô Garoni, sei que agora você tá nos ouvindo aí, né? Eu tava elogiando aqui o Renato, tá, cara? Pra elogiar o Renato pela fala dele, que eu não tinha visto a fala dele. Cara, o Renato foi perfeito. O Renato deu aula na resposta dele, porque, além de tudo, ele não usou da mesma arma, ele não gastou o cara, ele não humilhou ninguém, não desrespeitou ninguém. O Renato deu uma aula, né, de como rebater, e rebater com educação, com classe e com respeito. O que ele não fez em relação ao Vasco, em relação aos jogadores do Vasco, o João Martins, em relação à torcida, em relação ao treinador adversário, o Renato devolveu com flores. Falou, ó, todo respeito ao Palmeiras, um grande time e tal, mas ganhamos na bola e tal, e sem nenhum desrespeito que ele poderia ter tido.
que ele, como resposta, ele até poderia ter feito, inclusive depois de ganhar um jogo de virada. Garoni. Aliás, foi um Renato bem sereno ontem, tá? Na coletiva, assim, não teve oba-oba, não teve já ganhou, não teve agora as coisas viraram e a gente vai lutar lá em cima. O Renato foi bem sereno, bem honesto, e nessa aí achei que ele foi muito bem, tá? Porque o Renato talvez em outros momentos fosse dar uma cutucada ali. É isso. Ele inclusive elogia o Abel Ferreira, ele fala, ó, sou muito amigo do Abel, já estive com o Abel muitas vezes, mas a grande verdade é essa, o Abel e a sua comissão técnica são os piores perdedores do futebol brasileiro. Eu já falo isso há sei lá quantos anos, e o que eu estava até falando antes aqui, mas o sinal tá ruim, em Petrópolis está chovendo muito forte nos últimos dias, então a internet tem dado uma oscilada por aqui. O Vasco ficou 10 anos sem vencer o Palmeiras. Nenhuma vez foi problema de gramado, né? Em momento algum, o gramado foi citado em 10 anos que o Palmeiras estava ganhando ou empatando com o Vasco. O Vasco ganhou um jogo. Em 10 anos, encerrando um tabu, o problema é o gramado. Tanto não era o problema o gramado que o Andrés Gomes botou no bolso a defesa do Palmeiras durante grande parte da partida. Então, assim, se tinha algum problema para dominar ou conduzir bola, o problema só estava do lado do Palmeiras, porque o Andrés Gomes conseguiu muito bem, inclusive é o maior driblador do campeonato, fazendo muitos jogos em São Januário. Não foi problema para o Bahia vencer o Vasco, outro dia, dentro de São Januário, ainda com o Diniz. Não foi problema para a Chape empatar com o Vasco, só foi problema para o Palmeiras. Assim, é muito choro, literalmente, de perdedor, de ter sempre uma desculpa. E aí, o grande problema não é você ter uma desculpa, é você, o tempo todo, tentar diminuir os feitos do adversário. Parece que desde que o Abel Ferreira e a sua comissão chegaram ao Brasil, nunca perderam um jogo por mérito do outro. O time do Palmeiras, ele é imbatível, ele só perde para ele mesmo. As falas são sempre nessa linha. O problema é a chuva, é o gramado, é o árbitro. Enfim, eu achei muito infeliz, mas nada que surpreenda, né? A gente vê esse tipo de comentário da comissão técnica de maneira geral do Palmeiras há muito tempo, seja o Abel, seja o auxiliar. Isso aí é uma constante. Infelizmente, vai jogando a bola. Inclusive, quando o Palmeiras, falei isso aqui no início, não sei se estava bom o áudio, quando o Palmeiras foi para o intervalo ganhando por 1-0, também não jogava mais que o Vasco, não. Isso aqui a gente ouviu. O Vasco pode não ter feito um grande primeiro tempo, mas o Vasco foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. E poderia ter perdido o jogo jogando melhor do que o Palmeiras. E duvido que aí seria problema de gramado, né? Olha, ontem foi o recorde mundial de choro, tá? Essa entrevista, assim, ela é ruim, essa do auxiliar do Palmeiras, ruim em muitas camadas, como eu falei. O cara detonou tudo. Ele só não falou de arbitragem, mas ele deu 40 desculpas para a derrota do Palmeiras. O futebol brasileiro é uma porcaria, os gramados são uma porcaria, tudo é uma porcaria. Enfim, eles jogaram há menos tempo, tiveram mais descanso. Tudo foi desculpa, viu, dona Raíza? Quem gosta de fazer isso também, tá? Sendo bem justo, não é só eles que fazem, não. O Diniz faz isso também, de não dar mérito para o adversário quando perde. O Felipe Luiz faz isso também de vez em quando, fazia isso no Flamengo também. Mas essa de ontem, isso foi recorde mundial. Ficou muito feio. Ficou literalmente muito feio, foi muito deselegante. É coisa de mal perdedor, realmente.